queridos amigos e amigas da Rádio Educadora. Eu sou Ronan Delfim, estamos começando aqui mais um programa Caminhos do Empreendedor. Esse programa que hoje vai tratar de um assunto que lá na Tutori, que é a minha empresa de consultoria, a gente fez uma pesquisa e que é de extrema importância para a nossa região aqui do Vale do Aço. Que você que é empreendedor aí tem que ouvir esse nosso programa, que é sucessão familiar. Principalmente você que tem uma empresa familiar aí, hoje a gente vai falar de sucessão. E por que a gente lá na Tutori fez essa pesquisa? Por causa da idade da nossa região, a tendência é que daqui nos próximos 5 a 10 anos, praticamente todas as empresas familiares vão passar por sucessão. E hoje a gente está recebendo aqui o Felipe Xavier, que ele é diretor lá no grupo JR. Você provavelmente já passou em frente a uma loja da JR ou de uma fábrica da JR aqui no Vale do Aço, né? Que eles estão presentes em todo o Vale do Aço aí, é um grupo muito importante aqui. E ele é a segunda geração, Felipe? Sou a segunda geração. Você é a segunda geração. Felipe, muito bem-vindo. Conta pra gente aí um pouquinho quem é o Felipe e apresenta pra gente aí um pouco do grupo JR, fazendo favor. Primeiro agradecer o convite, né, Ronan? É sempre bom te ver, sempre uma satisfação te ver e estar pessoalmente aqui falando um pouco da JR, falando um pouco do assunto tão importante sobre sucessão. Me enche muito o olho, né? Porque eu gosto muito do assunto. Então, só um pouquinho assim, com relação à JR, né? O grupo JR, por que é grupo, né? O pessoal pergunta, por que é grupo, né? Assim, hoje a gente tem 2 segmentos na empresa, tá? Então, segmento de fábrica e segmento de pneus novos, né? Então, fábrica seria as reformadoras, né? Então, hoje são 7, né, no Brasil. Quando eu falo Brasil, porque são 4 estados, né, que a gente tá em Minas, né, tá em Espírito Santo, tá na Bahia e agora em Sergipe, né, que a gente acabou de adquirir a planta nova lá de Aracaju. Legal. E a gente também tem, né, a linha de pneus novos, né, que seria os auto centers, né, que é onde tem uma divisão diferente da empresa, né, que algumas empresas elas chegam até a ser concorrentes entre si, né. É mesmo? Por isso que é grupo JR. Então, você colocou grupo JR o quê? É só para ficar bonito? Não, é porque algumas empresas são concorrentes entre si, né? Por exemplo, o Teoflotone, por exemplo, a gente tem 3 auto centers que são concorrentes entre si. Legal. Né? Assim, tem a Michelin, por exemplo, a JR Pneus Michelin, tem a Blitz Pneus Continental e tem a Tóquio Pneus, né, que é Bristol, né? Então, ela atende, são 3 lojas, né, bem estruturadas, inclusive a Tóquio, por exemplo, ela tem uma loja conceito nossa, né, que tem barbearia dentro e tal. Então, eu vi. É bem ficou interessante legal demais, e tal. Hein? E assim, elas são concorrentes entre si, né, os vendedores, eles vendem aquela cultura daquela bandeira, que seja Michelin, que seja Bristol, né, que seja Continental, e tem a participação de mercado, né? Então, assim, deles, né? Então, são empresas diferentes, mas que são do grupo, né? Ô, Felipe, e quem que é o Felipe? Como é que você começou? De onde que você vem? Quem que é o Felipe? Apresenta aí pra gente, fazendo Vamos lá. E assim, falando, né, assim, de mim, no caso, né, que a gente vai falar um pouco, assim, né, questão da sucessão, né? Quando eu falo de mim, eu falo dos meus irmãos também, né? Isso. E do meu pai, da minha família, né? Assim, pra falar até de sucessão, pra falar do Felipe, dos meus irmãos, né, que um irmão meu é falecido, o Fred, a gente fala muito questão do DNA da empresa, né? De onde começou, né? Tem porque, o DNA assim, familiar e o da empresa. Né? O DNA familiar, que a empresa é a figura do meu pai, né? Do fundador, né? Então isso é muito importante hoje manter essa tradição. E quando a gente fala de sucessão dentro da empresa, né, porque a JR fez uma sucessão bem sucedida, no caso, né, é muito questão do meu pai mesmo, né, de onde começou, né, de onde, né, de como ele conduziu as coisas até aonde chegou no dia de hoje. A JR tem quantos anos? A JR tem 37 anos. 37 anos? É um ano mais velho que eu. Então você nasceu dentro da JR? Nasci literalmente. Meu pai educou a gente para nascer literalmente dentro da empresa. Que legal. Isso. Então, assim, não é normal hoje, se a gente falar de sucessão, né, talvez de 10 empresas, 5 empresas, vamos colocar aqui, ou até, né, talvez até mais, né, dá certo, né, e quando você tem 3 filhos inserido muito bem na empresa e falando sobre o mesmo propósito, né, o mesmo propósito, quando eu falo, o mesmo propósito de crescimento, de querer crescer a empresa, de querer colocá-la para cima, vamos abrir mais coisas e tal, está no nosso DNA. Né? E quando a gente fala isso, não é normal.
né? Você ter 3 filhos, né, criados exatamente com perfis diferentes, né? Eu não sou igual os meus 2 irmãos, né? Eu não sou igual ao meu pai. Isso é a principal coisa que a gente tem que colocar na cabeça. Mas quando a gente tem perfis diferentes, mas com o mesmo propósito. Isso não é normal no mercado, né? Não é mesmo, tá, Felipe? Inclusive eu tô aqui para fazer um adendo que é o seguinte: existe muita diferença entre herdeiro e sucessor. Perfeito. Né? Nem sempre todos os filhos vão ser sucessores, alguns vão ser herdeiros. Qual que é a diferença para quem está ouvindo aqui? Herdeiro é que divide o bolo. Sucessor é que faz o bolo aumentar. Então o seu pai conseguiu fazer 3 sucessores lá dentro. 3 sucessores. E assim, excelente. E assim, perfis diferentes, mas com o mesmo propósito. Não é normal. Então, assim, quando a gente fala que não é normal, é porque não é normal. Então, assim, não é mesmo. Não é mesmo, né? Então, a gente entendendo, mas aonde que eu acho que o meu pai fez um acerto muito grande aí? A educação de base, tá? Então, assim, eu fui treinado, né? Eu fui treinado mesmo, assim, quando a gente fala que foi treinado, é porque foi treinado mesmo. A gente foi treinado desde cedo, né? Desde os 13 anos, tanto eu quanto meus irmãos, começamos na empresa, né? E meu pai não colocou a gente em escritório, não colocou, sabe, ali pra ficar de enfeite. Colocou dentro da produção, aonde que né, entre aspas, onde tem uma dificuldade maior, né? Então, assim, né, tive os mesmos tratamentos que todos os funcionários teve. Excelente, então, isso aí faz muita diferença. Você passou por vários setores, se precisar trocar um pneu de um carro lá, você troca. chegava assim, hoje a gente tem um parceiro, né, um parceiro muito forte que é a Vipal, né, um dos parceiros nossos, né, na linha de reformadoras, né, de fábricas, que eu sempre falo com eles, né? Toda negociação que a gente vai fazer, todo o carinho que a gente tem para Vipal, ele é muito grande, porque com 13 anos eu chegava na produção, pintava os pneus, né, de passeio com a tinta Vipal. Eu tenho coração, né, aquele negócio de ter Vipal. Então, na negociação com o presidente até da Vipal, a gente fala isso também, que é interessante, tá? A gente ter essa ligação com o nosso parceiro, de eu valorizar, porque com 13 anos de idade eu aprendi aquele setor de produção todo, né? E assim, tendo o meu parceiro ali há muitos anos comigo, né? Então é importante. Eu estou trazendo um dado aqui, olha só, Felipe, para os nossos ouvintes entenderem a importância do nosso tema aqui de hoje. Olha só, segundo pesquisa da consultoria PwC, 75% das empresas familiares no Brasil fecham após serem sucedidas pelos herdeiros, ou seja, o grupo JR com certeza é uma exceção, porque olha só, 75%, ou seja, só 25% das empresas brasileiras, familiares brasileiras, sobrevivem à sucessão da primeira geração para a segunda, olha só. Perfeito. E olha o tamanho desse mercado, 9 em cada 10 empresas no país são familiares. Então, gente, é um assunto muito importante. A maioria esmagadora das empresas no Brasil são familiares, a gente vê isso aqui no Vale do Aço, e só 25% sobrevive à sucessão familiar. Então é um tema muito importante para a gente aqui. E eu acho assim, que meu pai acho que deve ter muito orgulho, né, da trajetória dele, e é importante isso, frisar, que a gente, se fosse pelo meu pai, só estaria a matriz em Caratinga e mais nada, né? Então, assim, em virtude da entrada nossa, né, da empresa, essa construção que ele fez por anos, né? Um papel importante do meu irmão falecido também, Fred, né, que teve esse sonho de querer crescer a empresa junto com o meu irmão, depois eu entrei junto, né? Então quando a gente começou o crescimento em 2008, né, que foi realmente o pontapé inicial para a gente poder crescer, então 2008 para agora, né, vamos falar aí de 20 anos, né, menos de 20 anos, a gente de uma reformadora passamos para 7 fábricas, 20 lojas, né? Então, assim, é um crescimento muito importante com a entrada nossa, né? Não foi o meu pai sozinho que criou. Então, assim, a gente teve uma participação grande nessa sucessão que está acontecendo, mas uma sucessão presente, uma sucessão que quer crescer a empresa. Isso eu acho que é importante. Felipe, a gente já está quase chegando ao final do nosso primeiro bloco aqui, e uma coisa que você tocou no assunto aí que é muito importante, que eu considero como um dos principais desafios para realizar a sucessão, que é a chegada da segunda geração. O que você considera que foi... Primeiro, você já contou que vocês foram criados dentro lá do negócio, perfeito, né? Mas a partir de qual momento que vocês começaram a falar assim,
Tá começando a sucessão e o que você considera que foi primordial para essa chegada da segunda geração? Porque muitos falam assim, eu não quero assumir o negócio do meu pai porque eu não concordo muito com a visão dele. Você acabou de falar assim, meu pai, se dependesse dele, só estaria com uma. Sim, e aí foi a chegada do Fred. Fred, isso. Do Fred. Como que foi isso? Só pra gente finalizar o nosso primeiro bloco aqui. Tá, importante assim, né? Quando a gente falou de educação, né? A gente colocar aqui das questões das responsabilidades, né? Então, assim, desde cedo a gente foi treinado para ter responsabilidade. Isso é muito importante. O segundo passo, talvez, meu pai sempre deu liberdade pra gente. Gente, vocês querem seguir na empresa? Ótimo, nós vamos estar aqui, nós vamos crescer. Você quer seguir uma carreira paralela? Fica à vontade também. Então ele sempre deu essa liberdade. Não é uma coisa forçada, né? A gente foi criado dentro da empresa, quando meu pai fala, o sangue preto passou na veia, então eles quiseram voltar para a empresa, ótimo. Mas essa questão aí da liberdade que ele deu, de escolha, né? De não forçar uma situação. Você quer continuar na empresa? Vem e vem para cá para poder exercer o que você quer. Ok. E um outro ponto importante quando você faz essa pergunta é que a gente, né, que está na parte de sucessão, a gente tem que entender o seguinte: ninguém é igual a ninguém. Eu não sou igual ao meu pai, eu não posso querer ser o meu pai, não tem jeito, nem não tem como, né? Por anos talvez sabe assim, eu me martirizava assim, poxa, eu tenho que ser igual, mas não vai ser igual. E o que a gente tem que buscar? O nosso espaço. E se busca espaço com resultado. Então, assim, eu e meus irmãos, talvez assim, dentro do nosso perfil, a gente buscou espaço com resultados, com crescimento. Então, assim, devagar a gente foi ganhando nosso espaço, buscando nosso espaço dentro da empresa para poder ter credibilidade, não só com o meu pai, de querer mostrar que a gente tem essa condição, mas credibilidade também com os funcionários. Esse é o principal. Para não ficar assim, o Felipe tá lá só porque é filho do dono. Não é. Você então, tá lá por causa dos resultados que você gerou. Eu acho assim que os funcionários é parte importante dessa peça da sucessão. Eles têm que acreditar que quem está sucedendo ali, ele está de maneira certa, maneira correta, com a visão de futuro, uma questão de crescimento. Isso é ter credibilidade, né? Então acho que isso é um fato importante demais, né, pra gente colocar isso aí. Gente, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Daria uma pós-graduação aqui esse papo tão importante, como eu falei aqui, alguns números do mercado, e especialmente pela época, pela fase que está prevista as empresas familiares aqui da nossa região passarem. Vocês atuam reformadora, venda de pneus. Como que é atuar nessa área, Felipe? Assim, né? Vamos lá, com relação um pouquinho assim, questão do auto center, pneus novos, né? Já é normal, né, do mercado entender, né? A reforma, né, que é um mercado, um mercado que é antigo. É um mercado antigo no país, né? Mas só que veio sofrendo alterações, né, de automatização, de uma credibilidade do mercado de reforma melhor. Só uns dados que eu trouxe, por exemplo, né, sobre reforma de pneus, né? Hoje ela emprega no Brasil, né, o mercado em si, né, 250 mil empregos, né? Tem um faturamento anual de 5 bilhões, né? Então, um faturamento considerável. E quando a gente fala de reforma de pneus, a gente está falando de um assunto que, apesar que o segmento ele é antigo, mas é um assunto muito moderno, né? Sobre sustentabilidade, né? Que se a gente for comparar com o pneu novo, hoje ele tem uma emissão de CO2 de 80% a menos do que um pneu novo, né? E sem contar as questões dos descartes. Sim, descartes e tal. Se a gente for colocar em 10 anos esses números, a gente consegue aí uma economia de 5 bilhões de litros de petróleo reformando o pneu e não comprando pneu novo. Na verdade, você não tem que comprar um pneu novo, né? Mas deixando de fazer um pneu novo, né? Porque quando você reforma, você está deixando de fabricar um pneu novo. A verdade é essa, né? E 26 milhões de toneladas de economia de CO2 que foi economizado nesses 10 anos. Então, o papel da reforma de pneus hoje no Brasil, que é o segundo do mundo, tá? É mesmo? É o segundo mundo que mais reforma. O primeiro é os Estados Unidos. Então, assim, não é porque é um país subdesenvolvido, de terceiro mundo, não. País de primeiro mundo. É os Estados Unidos que mais reformam. Então, assim, você tem um custo-benefício ótimo, né? Assim, a gente tem a questão de pneus reformados, né? De caminhões, principalmente, onde que está
o coração da empresa, né? A reforma de pneu de caminhões, ela tem reformas que dá mais quilometragem que um pneu novo, assim, consideravelmente. Nossa, e se eu tenho dados isso aí para mostrar um outro programa. Mas é interessante esse segmento de reforma porque ele é um assunto assim que vai estar sempre em alta, né? Que é a questão da sustentabilidade. Entendi. É um mercado antigo, mas que está em alta com relação à sustentabilidade, né? E então a JR está nesses segmentos, é uma das principais reformadoras do Brasil hoje, né? Um dos principais clientes da borracha Vipal, né? Que está no mercado hoje, né? Que é um principal player aí, né? Se for colocar a Vipal, hoje tem 54% do mercado nacional. Não, então é o principal mesmo. E ela é multinacional, ela comprou uma italiana agora, que está no mercado dos Estados Unidos, e ela, com essa compra, ela pode se tornar a maior do mundo, né? Então assim, ela vai entrar para agora Bolsa de Valores, então assim, é uma empresa... Vai fazer o IPO. Vai fazer o IPO e tal. E a JR tem laços muito importantes com a Vipal, né? Por ter ali essa questão familiar, a gente tem um contato com o presidente também, então assim, é muito interessante essa parceria nossa, né? Que a gente cresce junto, né? Felipe, cara, muito interessante, a gente tá falando aqui desse setor, da sucessão e tudo. Como que foi a preparação? Agora vamos falar da preparação, assim, sua ou dos seus irmãos para assumir os cargos. Vocês fizeram cursos específicos? Vocês fizeram algum trabalho específico? Como que foi a preparação? Tá. Assim, a preparação, assim, né? Quando a gente fala assim, estudamos, fomos para a faculdade, né? Então voltamos para a empresa, né? Quando a gente decidiu voltar para a empresa, né? Investir na empresa mesmo. Nós tivemos nossos cursos e tal, mas a principal faculdade é sempre a JR, né? A principal escola, a principal faculdade sempre foi meu pai, sempre foi a JR, tá junto com os funcionários, tá aprendendo com eles. E não é demagogia, né? Não é uma história bonita assim, contar, mas uma frase de efeito. Isso, uma frase de efeito, né? É isso mesmo, tá? Então, a principal faculdade sempre foi isso. Fui formado em Direito, né? Agora recente Technology e Gestão de Produção Industrial, porque eu precisava, assim, né, ter um toque mais industrial para poder mudar a empresa, né, com relação à parte industrial agora, né, que a gente está investindo bastante. E assim, a questão da sucessão, da preparação nossa foi muito em bases familiares mesmo e dentro da empresa, tá? Legal. Então assim, por mais que o nosso curso ele abre a mente, né? Então assim, uma leitura, né? Busquei livros, a gente leio bastante, né? Recente agora fiz curso, então assim, para abrir a mente, né? Certo. Então assim, mas esse dia a dia de estar com a empresa, de ter segurando o boi pelo chifre mesmo. Isso é o principal. E assim, eu acho questão mesmo da questão da educação do meu pai, de ter passado pra gente o que a gente queria, né? No caso, o que a gente queria para futuro, né? Então, assim, essa questão da gente querer ser empresa que hoje se tornou até uma coisa natural, sabe? Assim, hoje não é aquelas, você quer crescer a empresa? Quero, mas assim, é uma coisa natural, né? Antigamente a gente abria reformadoras talvez de 4 em 4 anos, né? Hoje, uns 10 meses para trás, a gente abriu 2. Então, assim, então as coisas também estão aceleradas, estão rápidas, né? E a gente tem que estar preparado todo dia para poder entender como é que está esse mercado, porque está muito rápido, né? Então, e não pode perder as oportunidades, né? Cara, e você falou um negócio aí que o mercado está muito rápido e às vezes as pessoas não percebem algumas mudanças, ou quem não é muito ligado no carro, mas o que envolve de tecnologia um pneu, né? O que envolve de tecnologia é impressionante, né, cara? Assim, o que você tem visto aí de mudança aí? Agora, falando para a área que você atua, assim, quando a gente fala de pneu, de quando você começou até hoje, assim, o que você vê das principais mudanças nessa área? Assim, a questão dos pneus em si, igual assim, vamos pegar pneu de passeio, por exemplo, né? Que a gente vê reportagens, né, que vai vir pneu que você passa o prego, você continua rodando. Então, assim, são esses investimentos e principalmente, eu acho que tá muito ligado à sustentabilidade, sabe, assim, da não dependência de petróleo, tá? Então, assim, cada vez mais as empresas estão tentando não ficar dependente, né, desse segmento, né, só de petróleo, no caso, né? Eu acho que está tendo muito desenvolvimento com relação a outras matérias-primas, em virtude do momento que a gente está vivendo agora, né? Hoje, se eu for em dados, por exemplo, Ronan, se a gente for falar direitinho dos 2 últimos anos para cá,
com relação à pandemia, teve uma alta de 80%, né, nos preços de pneus novos, né? Não só nos pneus, eu né? Sei. Não só nos pneus, mas eu acho que em termos gerais, né? No mundo inteiro. Não foi uma o custo de vida aumentou muito. Sim, não foi uma questão só do Brasil, mas no mundo inteiro está faltando pneu, está faltando matéria-prima, né? Então, assim, a gente tem algumas essa medidas de pneu, principalmente de passeio, que eu sei, acho que aro 13, 14, tá raro, né? Sim, de achar, aro né? 13 praticamente difícil de achar. Difícil de achar, né? É difícil. E quando acha, o preço tá... Ó, foi bom aqui, a gente tá conversando, foi bom que você tocou no assunto que eu ficava assim, será que eu pergunto para ele, será que não? Você já deu abertura aqui, tá? Como que o grupo tá se preparando para essa questão realmente do petróleo, né? Porque o pneu depende muito do petróleo e tudo. Como é que o grupo vê hoje a dependência da área de pneu do petróleo, sendo que é um recurso que está cada vez mais caro e mais escasso? Como é que o grupo tem se preparado para isso? A gente tá, na verdade, a gente espera, né, que as pessoas, né, assim, né, as grandes empresas, né, desenvolvam, né, outros tipos de matéria-primas exatamente para a gente não ficar né, dependente, né, da questão do petróleo, né? A gente está sempre ligado no mercado, né? Lembrando que a gente tem a questão da reforma, que é uma forma da gente também tá contribuindo com isso, né? Então, quanto mais a gente reforma, mais eu deixo de comprar o pneu novo, né? Então, assim, que é o coração da empresa, né? A JR nasceu na reformadora, nasceu na parte de reforma, né? Ela tem um DNA comercial muito grande, né? Que é o DNA principal nosso, de vender muito, de querer vender e crescer, mas é uma reformadora, né? Então, assim, depois veio agregando os outros segmentos na empresa, mas é oriundo de reforma, né? Então, a gente, nada mais na mesa, a gente valoriza muito o segmento nessa parte de estar reformando, né, de estar buscando, né? Quando a gente falta pneu novo no mercado igual tá faltando, a reforma tem um aumento, né, muito grande, né? Então, assim, aumento de volume muito grande de reforma, né? Isso é importante, é um dado legal. Legal. Felipe, por incrível que pareça, a gente já está quase no final do segundo bloco do programa mesmo, e eu já quero aqui que você assuma o compromisso aqui, ó, com o microfone aberto, que você vai voltar, cara. Volta aí pra gente, porque é muito conteúdo. Legal. Podemos contar com a sua volta aí? Com certeza. Beleza. Felipe, agora eu queria então, antes de encerrar o programa, que você contribuísse com 2 perfis de pessoas aqui, nossos ouvintes. Um é o cara que tem uma empresa familiar, que é o caso do seu pai, por exemplo. O que você falaria para o cara que tem uma empresa familiar para ele fazer com o filho dele? E o outro, o que você falaria para o filho que o pai tem uma empresa e ele tem interesse de assumir a empresa aí? 2 recados então, para o pai ou para a mãe, né? Porque a gente, né, tem muita mãe empreendedora, né? Que vai passar o negócio para o filho ou para a filha. O que você falaria para essa mãe empreendedora ou para esse pai empreendedor que precisa preparar o filho? E o que você falaria para o filho ou para a filha? Que bom, Ronaldo. Essa pergunta sua é essencial. Para o pai, lógico, né? Para a mãe que vai, né, que está passando a sucessão. Eu acho que a educação de base, como sempre, né? Educação, né, desde o início, desde cedo, dando liberdade de escolha. Né? Isso é importante, né? Dando a liberdade de escolha se você quer seguir ou não, mas tendo aquela educação de base, porque a gente formar sucessores e herdeiros, né? No caso a diferença de sucessores e herdeiros vai muito da educação, né? E quando a gente coloca uma educação de base desde o início, né? De compromisso, né? De horário, né? De saber não o valor do preço, mas o valor sentimental da coisa, né? Por que você dá valor àquilo? Não é questão de preço, é questão de valor, dá valor àquilo, né? Então, desde cedo, está formando não só sucessores, mas está formando um grande profissional, independente de qualquer área. Excelente. Então, isso é importantíssimo, né? Então, essa aí é a principal coisa que tem que ser feita, né? Desde cedo, tentar colocar, né, o filho, né, dentro do negócio, né? É lógico, né? Não deixando o estudo, né? Com o estudo e a questão com também. Certeza. Tem uns horáriozinhos, né? Dá pra colocar, tal, então isso aí. E pro filho e pra filha? Isso aí, assim, eu como assim, se eu pudesse dar um conselho, né, para quem está escutando, assim, não se comparar, né, não achar que você é seu pai e não achar que seu pai tá errado, não achar que você é o melhor, né, ou que seu irmão tá errado, né, porque assim, por diversas vezes cometi erros,
né? Mas cometi acertos também, né? Então, assim, eu sempre tive a imagem do meu pai como um ensinamento e a imagem dos meus irmãos também como ensinamento. Legal, né? Então, assim, é muito importante. Então, assim, o que eu falo é a questão da sombra, né? A questão, assim, não é só a história do meu pai que é bonita, né? A história que era engraxante, né, que já passou fome e hoje, né, tá com a empresa bem estruturada. Mas a nossa história também é bonita. A história do sucessor também, que vai pegar aquela empresa e não se acomodar. Construir a própria história. Sim, né? construir a própria história. E vai fazer essa empresa ser muito maior. Isso é muito importante. Então, assim, ter essa mentalidade de crescimento. Porque, assim, tem a questão dos sucessores também, né? Aquela questão dos sucessores que vai pegar e vai só... vamos informatizar aqui a empresa, vamos deixar aqui, vamos colocar... Mas fica daquele tamanho, né? Então, e fica assim... cheio... Às vezes, a gente fala muito aqui de empreendedorismo real, né, Felipe? Chega... com tanto de firula, acha que tem que melhorar Instagram, tem que informatizar, mas e que resultado que isso vai gerar, né? O foco é no resultado. O foco é resultado, vender, crescer a empresa, né? Então, assim, o sucessor que entrar é para crescer a empresa, é para colocar lá para cima. Para aumentar o bolo, não para ficar só dividindo. E manter do jeito que tá, aí... Não precisa não dele. precisa.